A igreja abrisse a sua Bíblia, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículo 35. Isso aí, Bigol, tem uma benção. Queria que você virasse para o seu irmão aí e liberasse uma palavra sobre a vida dele. Fala para ele assim: Jesus Cristo nunca vai te abandonar. Não sei o que tu está vivendo, querido, mas estamos vivendo momentos difíceis. E eu estava falando com o pastor Gerson, a oração lá em cima foi uma bênção. Deus já vem ministrando no nosso coração. Então nós vamos só completar algumas coisas que Deus colocou no meu coração. 1 Coríntios 5, versículo de número 35. Eu só vou meditar nesse versículo. A palavra do Senhor diz assim: digo isto para o próprio bem de vocês, não para impor limites, mas tendo em vista o que é decente, e para que vocês possam se consagrar ao Senhor sem distração nenhuma. Repita comigo: sem distração nenhuma. Por que, André, sem distração nenhuma? Porque, amado, nós estamos vivendo tempos tenebrosos. E essa passagem, se você tiver um tempo para ler, você medita nela em casa, porque o apóstolo Paulo está falando para a família, está falando para os jovens, para adolescentes, para os solteiros, para os casados, para os que não são casados. Paulo está trazendo um contexto familiar. E cada um de nós temos uma família, e independente da nossa família, nós somos uma família, somos o corpo de Cristo. Quantos creem nisso? Então o apóstolo Paulo está aconselhando tanto os solteiros quanto os casados a que, André? A se consagrarem ao Senhor. E mais, sem distração. Porque se nós olharmos para a realidade de hoje, tem pessoas que caminham conosco, tem pessoas que estão vivendo o mesmo propósito, sabe, que caminham, mas ainda assim se encontram tristes, se encontram abatidos, se encontram cansados. Ainda que estejam caminhando conosco, tem pessoas que não escutam os conselhos, não obedecem às autoridades. Sabe, querido, talvez tenha opiniões demais e direção de menos. Talvez nós estamos vivendo momentos a qual estamos dando ouvido a ventos de doutrinas, em vez de dar ouvido à voz daquele que sabe de todas as coisas, aquele que conhece todas as coisas. Sabe, não tem nada pior para nós crentes estarmos perdidos na casa do Pai, porque é o que nós temos visto, muito crente perdido. E eu louvo a Deus pela vida do diácono, porque na oração ele falou isso, através de uma palavra de 10 minutos. Pastores se suicidando, diáconos abandonando tudo. Por quê? Porque estão na casa, mas não estão na presença, estão distraídos, estão dispersos. E Paulo está trazendo esse entendimento. Então não tem nada pior do que desejar viver as promessas e não saber quais são as promessas de Deus para a nossa vida. Porque pedimos muita coisa, mano. Pedimos a Deus muitas coisas, e quando recebemos, não sabemos lidar com elas. Versículo de número 30. E os que choram como se chorassem, e os que folgam como se folgassem, e os que compram como não possuem, e os que usam deste mundo como se dele não abusassem, porque a aparência deste mundo
passa. A palavra de Deus vai dizer que passará céus e terra, mas a palavra de Deus permanece. E o que nós temos feito com a palavra que tem sido ministrada nesse altar, dia após dia, o que nós temos tomado posse, qual tem sido a nossa reação? Porque, amados, a fé continua sendo firme fundamento. Diácono Marcos pregou isso. A fé continua movendo o sobrenatural, porque aquilo que é natural cabe a nós fazer. O sobrenatural deixa que Deus vai fazer, mano. O que é natural, André? Tomar um remédio para dor de cabeça e a dor de cabeça passar. O que é o sobrenatural? É Deus ferir na lógica humana e curando um tumor, e tocando na visão do pastor Jorge, e tocando naqueles que estão enfermos nesse momento. Isso é o sobrenatural, e é nisso que nós temos que crer. Porque se nós não crermos nisso, amado, o que nós estamos fazendo na igreja? Se nós não tomarmos posse desse Deus que pode todas as coisas, que criou todas as coisas, o que nós estamos fazendo aqui, amado? Isso não é um clube do Luluzinho, isso é a igreja de Cristo, isso é a casa do Pai. Temos que estar atentos. Você consegue entender? Preste bem atenção, eu anotei aqui. A única coisa que a Bíblia transfere para Satanás como propriedade é a mentira. A única coisa que Satanás tem como paternidade é a mentira. Ele é o pai da mentira. É a única coisa que Deus transfere para Satanás. Logo, se o meu pai diz que eu sou o filho dele, eu sou o filho. Se eu tenho o que o meu pai diz que eu tenho, eu tomo posse. Eu tenho que tomar posse, porque ele é o meu pai. E Satanás está lançando setas, está lançando dissensões no meio da igreja, divisões, e muitos líderes estão se perdendo, estão se corrompendo, porque não estão ouvindo a voz do Pai. Logo, não faz sentido termos dúvidas se vivemos viver milagres, se temos aliança com um Deus de milagre. Porque viver milagre, falar de milagre, propagar o milagre é muito fácil. Subir aqui e declarar: olha, fulano foi curado. Você pode dar glória a Deus, você pode aplaudir o Senhor. É muito fácil. Mas ninguém quer passar pelo processo do milagre. Ninguém quer passar pela doença, pela enfermidade. Ninguém quer viver isso. Só quer tomar posse do milagre. Mas para viver o milagre, você tem que ter algo impossível para você. Ou seja, as impossibilidades da tua vida vão gerar o milagre que você precisa. Porque o possível você pode fazer, o impossível só o Senhor pode fazer. Você pode dar glória a Deus? Então a matéria-prima, amado, para gerar um milagre se chama impossibilidade. Aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. Pode tentar entender como vai ser, você pode começar a confiar naquilo que Deus te prometeu. Por quê, André? Porque eu tenho a convicção de quem Deus é em minha vida. Paulo está ensinando para esse povo o que é, como é ser família. E não é diferente na igreja, mano. Tem muita gente querendo ser mais do que todo mundo. Subir no altar é muito bom, é uma reverência tremenda, é um privilégio pregar a palavra de Deus. Mas muito mais que subir aqui, o que nós temos feito lá fora. Quem somos nós lá fora, quando não tem ninguém vendo? Quem nós temos pregado lá fora? Como tem sido a nossa vida? Um testemunho vivo? Por tudo aquilo que Jesus pagou na cruz? Então as impossibilidades da nossa vida
geram na nossa vida o milagre, irmãos. Mas para viver o milagre, nós temos que ter uma declaração. A Bíblia vai dizer que no começo, a palavra disse, e haja luz. E Deus disse, e houve luz. Gênesis vai falar sobre isso. Houve uma declaração no mundo espiritual. E nós queremos viver milagre sem declararmos nada. Agora, vamos avançar um pouquinho. Jesus vai ser conduzido até o batismo. Vai ser batizado. A Bíblia vai dizer que quando Jesus ele é batizado, vai descer sobre ele o Espírito em forma de uma pomba. E vai repousar sobre Jesus. Muito mais do que pairar sobre a igreja, Jesus quer repousar o seu Espírito sobre a igreja. Quantos querem? Não simplesmente ter uma visitação, mas viver com a presença do Espírito Santo. Porque se você olhar, Jesus, antes desse acontecimento, Jesus não começa o seu ministério. A partir desse momento, Jesus começa o ministério. A partir do repousar do Espírito Santo. Ah, mas André, por que eu ainda não estou vivendo o milagre que eu tanto peço a Deus? Porque de repente o Espírito Santo ainda não repousou sobre a tua vida. Porque ele ainda está pairando, esperando o momento certo de repousar. Mas para repousar, ele não vai repousar de qualquer maneira. Tem que se consagrar, tem que se separar, tem que ter intimidade, relacionamento. É isso que o apóstolo Paulo está falando. Sabe, se consagrem a Deus, se separem para Deus, porque a vida de vocês agora pertencem a Deus, sabe? Apóstolo Paulo ele vai falar isso: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que eu vivo nessa carne agora, eu vivo pelo Filho de Deus. Em quem nós temos crido, em quem nós temos vivido, em quem nós temos depositado a nossa confiança. Como nós estamos vivendo o nosso dia a dia, de qualquer maneira, de qualquer forma. Como nós estamos agindo como cristão lá fora. Porque se nós formos analisar, 2020 foi o ano da maior impossibilidade, amado. E creio eu para todo mundo. Para uns até foi bom, mas para a maioria foi ano de perca. Não só pessoal, mas perca espiritual, perca financeira, sabe? 2021 não mudou nada, mano. Continua a mesma coisa. Mas eu creio num Deus que pode mudar todas as coisas. 2021 não foi e nem vai ser. 2021 é o ano do sobrenatural na minha e na sua vida. Mas para isso você precisa tomar posse da palavra de Deus. Você precisa se separar para Deus. Você precisa se consagrar para Deus. Você precisa ter um relacionamento com Deus para que o sobrenatural aconteça. Porque Deus não vai fazer de qualquer forma, Deus não vai fazer de qualquer maneira. E nós temos que entender isso. Preste atenção, aos olhos humanos é impossível a igreja se manter. Mas Jesus Cristo está mantendo a igreja, amém? Aos olhos humanos é impossível nós nos mantermos diante de tanta aflição, mas porque Ele é o Senhor da nossa vida, o Rei, o Todo-Poderoso, aquele que nós dizemos que é o Jeová Jirê, o Senhor da provisão, não tem nos faltado nada, porque Ele está no controle de todas as coisas. E o apóstolo Paulo está falando isso. Vocês são uma família. Sabe, todo reino dividido se subsiste.
se declina, acaba. Nós temos uma autoridade e temos que respeitar essa autoridade. Quantos estão entendendo? O que está faltando na nossa geração? Viver expectativa de milagres. Porque muitos de nós estamos na igreja, mas estamos mortos espiritualmente. A igreja precisa viver debaixo de expectativa de milagres. Deus não está morto. Ele é e continua sendo a solução para a sua casa, para a sua vida, para a sua família. Sabe, querido, nós temos que tomar posse disso. A morte de Jesus não foi em vão. Jesus não veio por um acaso. A Bíblia diz que ele era um tesouro escondido. Já tinha um propósito definido. Deus já sabia de tudo que ia acontecer. E por isso ele separou o seu filho, para que nós tivéssemos um reencontro e a oportunidade de voltarmos a ter uma vida com o Pai. E o apóstolo Paulo está falando disso. Família. Vocês que são casados, e vai aqui a minha deixa, fizemos um juramento que até a morte nos separe. E isso está valendo, mano. Isso é para nós. Aí no mundo eles falam o que querem. Não deu certo, arruma outra. Troca por 2 de 15. Mas para nós é até que a morte nos separe. Essa é a palavra de Deus para a nossa vida. Porque fizemos um juramento. Fizemos uma aliança com Deus. Ele vive, Ele reina, e Ele continua sendo o mesmo, ontem, hoje e de eternidade em eternidade. A Bíblia vai dizer: a terra era sem forma e vazia, e o Espírito pairava sobre as águas. Então disse Deus: haja luz, e houve luz. Para haver trevas, amado, é porque um dia houve luz. Se você se encontra em trevas hoje, dentro de você habita a pessoa do Espírito Santo. Mas para essa luz brotar, depende de você querer. A terra era sem forma e vazia, e Deus disse: haja luz. Quantos querem receber a luz de Cristo? Glória a Deus, Senhor. Uma igreja que anela a tua presença. Talvez porque o Espírito ainda não tenha repousado sobre você. O que eu aprendo com isso? Deus está nos ensinando. Agora o Espírito não vai mais só vir para visitar, mas vai vir para repousar. Então eu creio que o Espírito de Deus está repousando sobre nós. Porque nós estamos buscando isso, a presença de Deus. Nós temos que buscar isso, a presença de Deus. Coloque seus olhos no versículo 34. Há uma diferença entre a mulher casada e a virgem, e a solteira cuida das coisas do Senhor, para ser santa, tanto no corpo como no espírito. Porém, a casada cuida das coisas do mundo, e em como há de agradar ao marido. Apóstolo Paulo está dando algumas dicas, alguns conselhos, que nós como crentes sabemos bem quais são. Eu creio que aquilo que Jesus disse para a minha vida e para a sua vida se faz verdade. Sabe, querido, não é um jargão evangélico. Eu creio que Jesus Cristo ainda é o príncipe de Deus. Eu creio que Ele é o Deus Emanuel. Eu creio que Ele é o Jeová Sabaoth. Ele é o Elohim. Ele é o Jeová Nissi. Ele não muda, Ele é imutável, Ele continua o mesmo. Quem muda somos nós.
Quem perde a essência somos nós. E Deus está aqui hoje para resgatar isso. Porque tem muita gente distraída na casa do Pai, perdendo a conectividade, perdendo a união com os irmãos. Enquanto a Bíblia diz que é bom que os irmãos vivam em união, em unidade, no mesmo propósito, porque isso agrada a Deus. Vamos avançar um pouquinho por causa da hora, tenho 10 minutos. Preste bem atenção, eu separei aqui. Deus permite Satanás tocar em Jó, mas Deus não permite Satanás matar Jó. Ou seja, o fato de Deus permitir que algo aconteça na minha e na sua vida, não quer dizer que Ele não está no negócio, não quer dizer que Ele não está vendo, não quer dizer que Ele não está permitindo. Tudo que acontece na minha e na sua vida é permissão de Deus. Num determinado momento, a Bíblia vai dizer que Jó começa a indagar Jesus. Jó começa a querer saber os porquês da vida. E Deus fala: Jó, eu posso até te responder, mas se você me disser onde você estava quando eu criei o mar, quando eu fiz a separação da terra, quando eu criei as estrelas e dei nome a elas, e cada uma delas se apresenta a mim, Jó, aonde você estava? Porque muitas das vezes fazemos isso, amado. Queremos indagar a Deus, queremos, brigar com Deus achando que somos muita coisa. Queremos cobrar de Deus aquilo que cabe a nós, que requer a nós endireitarmos as nossas veredas. E no momento de aflição, Jó estava fazendo isso e não estava nem se dando conta. E Jó fala para ele: eu sei de tudo isso, Jó, mas onde você estava, Jó? Quando eu criei todas as coisas, quando eu fiz todas as coisas. Sabe, querido, a gente tem que aprender qual é o nosso lugar, quem somos nós em Deus. Porque todo o propósito de Deus vai se cumprir na minha e na sua vida. Se o teu chamado foi Deus que te deu, fica tranquilo, porque Ele vai sustentar. Se a tua família foi Deus que te deu, fica tranquilo, porque Ele vai sustentar. Sabe, querido, se o teu propósito, se foi a tua família, se os teus filhos, se a tua parentela foi Deus que gerou, é Ele que vai sustentar. Cabe a mim e você fazer o quê? Cobrir elas de oração, amado. Consagrar elas ao Senhor. Porque cada um de nós vamos viver o processo. Saiu. Muitas das vezes queremos poupar os nossos filhos do processo, quando na verdade é o processo que vai forjar o caráter deles. E o caráter deles, vai derramar a unção. E a unção é que vai trazer para eles certeza de quem eles são em Deus. É o processo que forja o nosso caráter. Eu olho para Jesus Cristo, querido, sendo levado, crucificado, indo ao madeiro, pagando um preço pela mim, pela sua vida. E Deus não poupou Jesus disso. Eu imagino Deus olhando dos céus, seu filho sendo humilhado, chicoteado, translaçado, furado. Querido, eu imagino isso, a dor de um pai perder um filho assim. E a gente quer poupar os nossos filhos do processo. Jesus Cristo passou todo um processo para que eu e você tivéssemos a oportunidade de ter uma vida eterna. Não sei o que os seus filhos estão vivendo, não sei o processo que de repente você está vivendo, mas não corra do seu processo. Viva o seu processo, passe pelo seu processo, porque no final dele você vai ver que Deus vai estar com você no processo. Você consegue entender? Jeremias capítulo 29, versículo 11.
Jeremias vai dizer: eu bem sei os pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um fim que esperas. A questão é que nós estamos querendo tudo pro agora, mano. Estamos querendo viver agora, no momento. E estamos esquecendo que Jesus falou que passará céus e terra. Tudo que nós estamos vivendo aqui vai passar. Tudo que nós temos aqui vai ficar. E depois do processo, o que vai ser da nossa vida? O que vai ser da nossa alma? Porque estamos querendo antecipar o processo. Preste atenção. Nem todo cristão que se diz ser cristão vive de verdade o cristianismo. Por que eu estou falando isso? Porque no meio de muitos, a Bíblia diz que tem o joio e o trigo. Então nem todo mundo é cristão. Tem muita gente religiosa, tem muita gente simpatizante, mas estão tudo inseridos no mesmo corpo. Todos vão se apresentar no mesmo tribunal. Por isso Paulo está falando, sabe, tudo que é decente, tudo que é decente, se consagra ao Senhor, sem distração alguma. Porque tem muita gente distraída com tão pouca coisa, preocupada com tanta besteira, e estão esquecendo de buscar o reino dos céus e a sua justiça. Sabe, querido, a única coisa que muda, e a única coisa que vai mudar a minha, a sua vida, não é passar pela cruz, mas é fazer como Jesus Cristo, morrer na cruz. Porque passar pela cruz é o processo, morrer na cruz é vida eterna. Então não é o passar, mas é o morrer na cruz. André, o que eu faço? Versículo 36. Mas se alguém julga que trata dignamente a sua virgem, se estiver passando a flor da idade, e se for necessário que faça o tal, o que quiser, não peque, mas casem-se. Todavia, o que está firme em seu coração, não tendo necessidade, mas com poder sobre sua própria vontade, que se resolveu no coração, guarda a sua virgindade e faz bem. De sorte que a dar em casamento faz bem, mas o que não dá em casamento faz melhor ainda. Isso é muito sério, mano. Temos visto muitos jovens se perdendo, jovens sendo corrompidos, porque estão vendo aquilo que não devem ver, estão andando com quem não se deve andar, estão na igreja, caminhando na igreja, debaixo dos olhos do pai, debaixo dos olhos da mãe, mas no oculto, fazendo aquilo que desagrada a Deus. E nós, como pai, queremos livrar eles do processo. E Deus está falando: filho, deixa ele, porque eu estou no processo e ele precisa passar pelo processo. Porque passar pela cruz não significa salvação. Morrer na cruz, sim. Deus não livrou Jesus do processo. E eu vou me adiantar para a gente finalizar, amado. Falta 5 minutos. Eu só quero encerrar aqui. Eu creio que você vai entender o finalzinho dessa palavra. E eu anotei aqui, eu quero dizer exatamente como eu anotei. Deus não chegou na... aqui. Deus não anulou o julgamento da criação. O salário do pecado é a morte, e o homem precisava pagar. Deus não chegou na sala do juízo e disse: e aí, morte? Eu tenho domínio sobre a criação.
porque ela pecou, ok. Mas como soberano sobre todas as coisas, eu vou anular o julgamento. Não, Jesus não falou isso. Jesus não anulou. Jesus não anula o julgamento. Por quê? Porque isso ia ferir a santidade de Deus. Deus não cancelou o julgamento, mas Deus pagou a sentença pela minha e pela sua vida. O julgamento não foi cancelado, querido. Jesus morreu na cruz pela minha e pela sua vida. O salário do pecado continua sendo a morte. Só que há um preço pago. Cabe a mim e você requerer ou não. Porque olha o que a Bíblia vai dizer. Satanás diz, Jesus diz, concordo com o julgamento. Qual é a pena? Satanás diz, morte eterna. Esse é o pecado, essa é a sentença da morte. Essa é a sentença do salário da morte, morte eterna. E Jesus fala, ok, já entendi, mas eu vou pagar. Eu vou pagar esse preço pela vida deles. Jesus Cristo vai até o inferno, fica lá 3 dias e permanece lá. A palavra de Deus vai dizer que o verbo se fez carne, foi sepultado, invadiu o inferno, mas ao 3º dia ele ressuscitou. Não sei se você está tomando posse dessa palavra, mas eu quero falar para você que esse mesmo Jesus que morreu está aí do teu lado, porque ele ressuscitou e hoje ele habita dentro de você. Pagou um preço de cruz pela minha e pela sua vida. Sabe, querido, precisamos viver mais as expectativas de milagre, porque somos uma igreja avivada, somos uma igreja que busca a presença, que almeja a presença. Então temos que viver isso. Não adianta eu entrar num culto como esse, receber uma palavra de Deus como essa, sair daqui cheio de poder, cheio de ousadia, e quando chegar lá fora não saber o que eu faço com isso. E tem muita gente acima, sem saber o que fazer com aquilo que Deus está colocando na sua mão. Chama aqui o Ministério de Música. A palavra vai dizer, ó morte, onde está a tua vitória? Ó morte, onde está o teu aguilhão? A morte foi tragada pela vitória. Jesus ressuscitou. Quantos creem nisso? Eu quero finalizar por causa do tempo, querido. Mas presta atenção. Ontem no grupo familiar nós estávamos falando de santidade. E estávamos eu, meu irmão Wagner, minha irmã Valesca, minha irmã Rosni, minha sogra que está em todas, que Deus aguarde, a tenha. E nós estávamos conversando sobre isso. E teve um momento, depois da oração, que a Valesca falou algo para mim, e eu falei para ela assim, ó, guarda essa palavra. Por quê, amado? Porque olha só, não importa a profundidade do teu cativeiro, não importa a profundidade do seu cativeiro, porque ele nunca vai ser tão profundo a ponto de Jesus não ir lá para te resgatar. Não sei o que tu está vivendo, não sei o pecado, não sei se é omissão, eu não sei o que é, amado. Mas essa noite é noite de reconciliação. Essa noite é uma noite de libertação. Essa é uma noite das impossibilidades se tornarem realidade, porque Ele continua sendo o Senhor da nossa vida. E se tem alguém que pode te tirar do cativeiro, se chama Jesus de Nazaré. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E Ele se está aqui nessa noite. Ele se encontra aqui presente.
Você pode dar glória a Deus por isso? Jesus está aqui e Ele está dizendo: o meu amor por vocês, Joab, o meu amor por você, Marco, o meu amor por você, Wallace, o meu amor por você, Pastor Gerson, Pastora Marisa, o meu amor por você, Igreja do Senhor, o meu amor por você, você que está em casa, Jesus está falando: o meu amor por você continua sendo incondicional. Não tem medida, não tem esforços, não tem cativeiro, não tem profundidade. O que pode nos separar do amor de Cristo? Nem a altura, nem a profundidade, nem os anjos, nem os demônios, nem o porvir. Nada pode nos separar do amor de Cristo, querido. Nada pode nos impedir de caminhar com Cristo. Quantos têm um Deus? Quantos creem em Deus? Se coloque de pé, amado. Antes de passar para o pastor Gerson, eu quero dar um testemunho bem rapidinho, mano. 9 horas. Eu tinha uma vida muito louca, e a minha família está aqui presente, e eles vivenciaram muito isso, e me perdoaram muito. Aleluia. Sabe, querido? Muitas das vezes nós olhamos para nós mesmos e não se sentimos dignos de receber o perdão de Deus. Sabe, de repente você está aí nesse momento e está se sentindo assim: não sou digno de ir lá na frente, porque o que eu fiz não tem perdão. E Jesus está falando para você hoje: ei, querido, eu já paguei o preço para você, eu já morri na cruz por você. Então eu queria convidar você a vir aqui na frente. Eu queria convidar você, sabe, não importa se você é líder, se você está à frente de algum trabalho, sabe, querido, não se sinta envergonhado não, porque a Bíblia diz que aquele que diz que não tem pecado, faz da palavra de Deus de mentira. Todos nós temos um pecado, todos nós carregamos pecado, pastor. Só que a Bíblia diz que quando eu confesso e deixo, eu alcanço a misericórdia do Senhor. Então, querido, nós vamos ministrar um louvor, porque é desse Deus que a gente está falando. Se sinta à vontade de vir aqui na frente, não fica com vergonha não.